Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos estar estudando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Esta lei cai bastante nos concursos públicos, por isso é muito importante que a gente aprenda os seus principais artigos, aquilo que é mais cobrado pelas bancas. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Nós vamos estar estudando esta lei, mas nós também vamos responder questões para que possamos compreender como as bancas cobram este assunto. A nossa primeira questão é sobre o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente define em seu artigo 1º que a lei se destina a um segmento específico da infância e da juventude. Letra B. A proteção de menores infratores que cometem crime. Letra C. Aos menores de idade que ainda não gozam dos seus direitos como cidadãos. Letra D. As famílias pobres cujos filhos encontram-se em situações de exclusão e vulnerabilidade. A proteção integral ao conjunto de crianças e adolescentes do Brasil. Como nós vimos, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto que visa promover a proteção integral das crianças e dos adolescentes, sendo aqui o nosso gabarito letra E. Mais uma questão aqui para a gente treinar e perceber como as bancas cobram estas questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 1º, esta lei dispõe sobre a criança e adolescente. Ele quer que a gente complete aqui. Proteção integral, parcial, completa, individual ou singular. Qual é o gabarito? Aqui, como nós vimos no artigo 1º, é integral. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo e vamos ver o artigo 2º. No artigo 2º vai nos falar, vai nos dizer: considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, o que é criança, segundo o ECA? É a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Completou ali exatamente 12 anos de idade, ela passa a ser adolescente, que é o período que compreende entre 12 anos de idade e 18 anos de idade. Agora, para a continuação do nosso treinamento, é muito bom a gente continuar respondendo questões, porque a gente vai memorizando e vai percebendo como as questões caem nos concursos públicos, como as bancas cobram todo o assunto. De acordo com o artigo 2º
do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até 8 anos de idade completos, 9 anos de idade incompletos, 10 anos de idade completos, 11 anos de idade completos, 12 anos de idade incompletos. Vamos pensar um pouquinho, lembrar o que a gente leu no nosso artigo 2º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque certamente estas questões vão cair em sua prova. É importante estar estudando, memorizando, revisando todo o assunto para que a gente consiga, no dia da prova, gabaritar e ter sucesso em nossa jornada. O nosso gabarito aqui, então, é a letra E, 12 anos de idade incompletos. Mais uma questão aqui, agora vai falar sobre o adolescente. Conforme o artigo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que se considera adolescente a pessoa com idade a partir dos 10 anos completos, entre 14 anos de idade, entre 12 e 17 anos de idade, entre 12 e 18 anos de idade, entre 14 e 18 anos de idade. Veja que esta questão aqui é um pouco mais difícil, mas não tão difícil para nós que conhecemos a lei. Nós só precisamos prestar atenção na hora de responder, marcar o gabarito certo e na hora de transcrever com tranquilidade, com calma, para que a gente não erre a nossa questão. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D, entre 12 e 18 anos de idade. Essa é a nossa primeira parte do nosso estudo sobre o ECA. Vamos estar dando continuidade a este estudo no próximo vídeo. Bons estudos e fiquem todos com Deus. Artigo 3º do ECA. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Veja aqui, meus alunos, que ele fala sobre o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Este é o nosso artigo 3º do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante a gente fazer uma leitura com atenção, repetindo sempre que possível a leitura para que a gente possa memorizar. E agora a gente vai ver uma questão de concurso público para nos ajudar a assimilar este nosso assunto. Aqui a nossa questão. De acordo com o artigo 3º do ECA, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei. Ainda lhes é assegurado, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Letra A. Físico, psicológico,
moral, religioso e econômico, em condições de equidade e de dignidade? Não, né, pessoal? Aqui a gente já vimos um erro aqui, tem religioso, aqui tem também econômico, então não é a letra A. Moral, psicológico, espiritual, educacional e social em condições de liberdade e de equidade? Também não, né, pessoal? Não foi isto que a gente viu lá na lei. A gente precisa prestar atenção na hora de marcar o nosso gabarito. Letra C, físico, mental, econômico, espiritual e educacional em condições de igualdade e dignidade? Também não. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D, físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Ou seja, aqui nós vemos o próprio ECA trazer este parágrafo para que todas as crianças tenham o seu direito garantido, sem nenhuma destas discriminação. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. Vejamos aqui que o artigo 4 destaca o dever. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Vamos lá, continuar com o nosso treinamento e responder uma questão para a gente perceber como as bancas cobram isto nos concursos. A precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, assim como a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, são condições compreendidas pelo ECA em seu artigo 4º. Como? O que ele está pedindo aqui? Direitos à liberdade. Letra B. Direitos ao respeito. Garantias de prioridade. Garantias de segurança. E letra E. Direitos e fins sociais.
quando nós lembramos daquilo que nós vimos no artigo 4º, nós vamos perceber que aqui o gabarito é a letra C, garantias de prioridade. Como nós vemos aqui, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Vamos lá, vamos treinar, vamos pegar mais uma questão aqui. A lei número 8.069 de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, em seu artigo 4º, apregoa que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à letra A saúde, a alimentação, a vida, a educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, ao trabalho, à liberdade e à convivência familiar? Não. Aqui nós já vemos que tem aqui ao trabalho. Lá no artigo não fala nada sobre o trabalho. A saúde, ao trabalho, de novo, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência comunitária? Também não. Este artigo a gente precisa tomar bastante cuidado. A gente precisa, de fato, decorar, aprender este artigo para, na hora da prova, a gente não errar o gabarito. A vida, a saúde, ao trabalho, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária? Também não, sendo o nosso gabarito a letra D. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Vamos ver aqui o nosso artigo 4º para que a gente possa relembrar. Aqui o nosso artigo 4º para relembrarmos e entendermos bem esta questão. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Voltando aqui à nossa questão, o nosso gabarito aqui, ó, letra D. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Essas são as prioridades da criança e do adolescente estabelecido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É bom que a gente leia com atenção, que a gente releia, que a gente faça questões sobre esse assunto para que a gente memorize. A cada leitura a gente vai aprendendo mais. A cada questão que a gente
responde, isso nos ajuda a memorizar, a compreender este conteúdo. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Agora vamos para a nossa questão, vamos treinar o nosso conhecimento. Nos termos do artigo 5º do ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Aqui ele está pedindo para a gente completar com uma destas palavras aqui: exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou até omissão aos seus direitos fundamentais. Assinale a alternativa cuja palavra completa corretamente a lacuna. Aí a gente vai aqui para a nossa letra A, potencialização. Não, de acordo com o que nós vimos com a lei, não é potencialização. Também não é materialização. Também não é compreensão e nem descriminalização. Veja que aqui eles colocaram a palavra bem parecida uma com a outra, né, para tentar assim induzir o candidato ao erro. Por isso é importante a gente prestar bastante atenção na hora de responder o nosso gabarito. De acordo com o artigo 5º do ECA, é discriminação. Aqui, letra D é o nosso gabarito. De acordo com o artigo 5º do ECA, nenhuma, aqui o espaço para a gente completar, ou, continua aqui o espaço para a gente completar, seja objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou até omissão aos seus direitos fundamentais. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. De acordo com o ECA, de acordo com o artigo 5º do ECA, o que está pedindo aqui? Letra A, pessoa jovem? Não. Letra B, situação pessoa? Também não. Letra D, pessoa criança? Também não, né? O gabarito aqui é a letra C, criança ou adolescente. Então, completando aqui o nosso artigo, vai ficar: de acordo com o artigo 5º do ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou até omissão aos direitos fundamentais. Finalizamos aqui esta nossa aula. Bons estudos e até a nossa próxima aula.